Muito bem-vindas para as nossas lives de aquecimento que estão acontecendo todos os dias, 5 horas da tarde, aqui nesse perfil, onde eu estou aquecendo vocês para quê? Para o nosso curso gratuito, que vai começar na próxima semana, dia 6, 8 e 10 de abril, o curso Quebrando Padrões com Genograma. Lá você vai sair com seu genograma prontinho. Quem não sabe o que é um genograma é uma ferramenta muito especial, que é a principal ferramenta que a gente usa no Vida em Flow. Vida em Flow é essa escola de autoconhecimento, de crescimento pessoal, que a gente trabalha com todas as leis sistêmicas, movimentos sistêmicos, para desbloquear a nossa vida, romper padrões familiares, escrever a nossa própria história, reconhecer todos aqueles que vieram antes, mas tocar a nossa vida de acordo com os desejos que se manifestaram na gente, independente do que a nossa família esperava da gente. Então esse curso gratuito é uma forma de você sentir o que é esse processo, sentir um pouco desses assuntos, dar espaço para lidar com esses assuntos e ver se isso faz sentido para você ou não. Então é bem importante, eu gosto muito de dar um curso, quando eu vou dar curso gratuito, que você sinta que você já recebeu o suficiente para você fazer os seus primeiros passos sozinha. E depois, se você sentir que você está pronta, que você quer ir mais fundo, que você realmente está no seu limite, não dá para esperar mais, não dá para tentar fazer sozinha, aí você pode avançar. Mas você pode perceber pelo teor do que a gente está trabalhando aqui, nessas lives de aquecimento que começaram na segunda-feira, tem vários conteúdos para vocês já gravados no feed, com vários assuntos diferentes, com ferramentas também para vocês já trabalharem. Então essas lives de aquecimento são também uma preparação para que você possa chegar nesse curso gratuito e ter muito mais informação, muito mais contato interno com o que você precisa transformar, com aquilo que você quer modificar na sua vida. Então sejam todas bem-vindas, muito boa tarde. Eu vou agora compartilhar essa live com as mulheres que estão no no grupo gratuito, o grupo do WhatsApp, onde é uma grande comunidade. E lá vocês estão recebendo as informações sobre as lives, vão receber por lá também o link para participar de todas as aulas que vão ser na próxima semana. Então eu vou mandar aqui, vocês mandem aí também para quem vocês sentirem no coração. Vou falar o tema de hoje, né, que a gente vai trabalhar. Eu vou dar para vocês hoje 3 chaves para você curar as dores, o peso da dor que você vem carregando na sua história. Então é só um segundinho aqui para mandar essa live para as mulheres do curso do grupo gratuito. E você também pode fazer isso. Muito bem, voltamos. Boa tarde, boa tarde. Deixa vocês chegarem. O que a gente vai falar hoje? Tô amando ver o movimento, mulheres com caderninho, escrevendo. Gostei. Olha só, boa tarde, André. Eu recebi o convite para o grupo VIP, mas não consegui entrar. Hoje eu abri o grupo VIP e vou olhar com... Eu te aceitei lá, hein? Porque a gente tá com filtro para esse grupo VIP, mas eu vou... Depois me manda no privado que eu vou do WhatsApp que eu te coloco. O que é esse grupo VIP, Andréia? Meu Deus, né? Assim, você tem um grande grupo onde as pessoas entram para receber os links e as informações sobre o curso gratuito que vai acontecer na próxima semana, para você sair de lá já com o seu genograma prontinho, mesmo que você não tenha informações da sua família, dos seus ancestrais. Tem gente que escreve assim para mim: ai, Andréia, eu vou participar do curso, mas eu não tenho meu genograma pronto. Ué, mulher, mas você vai aprender a fazer o genograma lá, na hora, junto comigo, no dia, né? A gente vai fazer passo a passo, todo mundo juntinho. Então, assim, quem tá no grupão e quer participar do grupo VIP, o que vai mudar? Qual que é a diferença? Quem está no grupo VIP pode falar comigo, pode me mandar mensagem, pode me mandar dúvida. Eu deixo um período aberto, o grupo, para vocês colocarem suas questões. Vi na live aqui um tema que parece meio cabuloso, quero tirar uma dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre aqui o meu sistema familiar, tem uma coisa peculiar, uma coisa particular, eu quero falar sobre isso. Então não é na live, né, que a gente vai falar sobre isso, sobre nossa ancestralidade, alguma coisa assim, algum tema polêmico. Mas lá você vai ter espaço sim para isso. E quando você estiver fazendo seu genograma, eventualmente, você vai querer mandar a fotinho do seu genograma para eu dar uma olhada. E para eu falar para você, olha para essa questão, olha para esse movimento aqui, isso aqui está representado de uma forma equivocada. E você vai ter um olhar diferenciado. Sem contar que quem estiver no grupo VIP vai receber um bônus especial
que você vai ter possibilidade de chegar antes, de receber antes esse bônus. E aí, quem aproveitar, aproveitou. Quem não aproveitar, eu deixo lá pro grupão, tá? Então, André, eu entrei no grupão, tenho que sair para ficar no outro? Não, depois que acabar tudo, você pode sair de tudo, mas enquanto o curso vai acontecer, você fica lá nos 2 grupos e tá tudo certo, tá? Vamos fazer a nossa live de hoje, gente? Eu tô aqui num desafio pessoal de entregar nossas lives sempre com menos de 1 hora de duração, tá sendo difícil, mas eu vou fazer hoje esse esforço, que os temas são realmente bem profundos, tá? Sejam todas muito bem-vindas, muito boa tarde, tô vendo vocês aqui, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar aqui comigo também, tá? 3 chaves para curar o peso da dor da sua própria história. E a primeira chave é: nem tudo que veio da sua família é trauma. Pega essa chave. Nem tudo que veio da sua família, carga pesada, né, negativa, é exatamente um trauma. Mas você foi treinado para ver a dor. Você foi treinada para ver o ponto negativo das situações que acontecem na sua vida. Toda vez que a gente for tratar de um padrão, a gente vai perceber que, imagina assim, né? Eu tô olhando para um objeto, esse objeto é o padrão, vamos falar assim nessa figura, tá? Esse objeto é um padrão, é alguma coisa que está se repetindo na minha vida. E eu preciso perceber que esse padrão, ele pode ter uma marca muito grande de ter tido uma situação lá na minha família, uma situação com os meus pais, com os meus avós, um trauma familiar, sabe, coletivo, assim. Mas isso que aconteceu respinga em mim. Esse é o problema, porque você pode pensar assim, respingou em mim, né? A pessoa que sofreu trauma, ela pode fazer terapia olhando para o trauma. Então, olhar, né, o que é um trauma? É um evento que acontece, que causa um choque e paralisa o seu pensamento. E ele fica calcificado no seu pensamento. É como se fosse assim, toda vez que você lembra de qualquer coisa similar ao que aconteceu, pode ser o dia estava nublado quando aconteceu aquele trauma, uma briga homérica que teve na minha família, mas aquele dia estava o dia nublado. Então toda vez que o dia está nublado, eu sinto um pouquinho daquela dor, daquela carga, eu sinto medo. Então quando alguém fala alto perto de mim, eu lembro daquela briga que teve, que agora o pai não fala com o filho há 5 anos e tal, um não pode estar no mesmo ambiente que o outro, coisas desse tipo. E outros traumas, né? Mas a gente lembra que está aqui em live, né? Aberto, é outro ambiente, né? Aí eu lembro também assim, aquela pessoa que brigou era uma pessoa muito forte, tinha uma determinada voz. Mas não foi comigo o trauma, foi com outra pessoa. Mas aí eu tô lá no meu ambiente de trabalho e tem um chefe, um zelador, tem um funcionário que tem aquele timbre de voz. Então quando ele fala comigo, principalmente se ele fala com certa rispidez comigo, eu sinto de volta os gatilhos daquele evento traumático que aconteceu. Se o trauma foi com a pessoa, ela, tipo assim, o pai brigou com o filho, né? Foi com o filho ali. O filho vai lá, ele vai fazer a terapia dele, vai fazer a busca dele e tal, e vai resolver. Mas quem esteve em volta foi afetado por aquela situação. Sofreu com aquela situação. Poxa, por causa da briga deles dois, há 5 anos eu não posso estar com meu pai e meu irmão na mesma sala. Há 5 anos eu não posso estar em contato com eles. Então eu sinto também uma dor por causa disso. Tem uma reivindicação aqui dentro de mim. Então não é que não me afeta porque não foi comigo, afeta sim. Então não vamos pensar no trauma como o evento de alguém. Foi eu sei que a minha prima foi assaltada e morta. E aí, então, esse é um trauma da família dela. Não, é o seu trauma também. Você acaba sendo respingado com aquilo. Então, imagina quantos eventos aconteceram na nossa ancestralidade e joga esse eco para nossa vida. Então, tem algumas coisas na nossa forma de agir, de reagir no mundo, que deixa a gente sem saber porque a gente toma determinadas atitudes. Mas isso aqui já vai te ajudar. Esse pedacinho aqui que eu vou falar para vocês. Você foi treinada para ver o lado negativo. Você foi treinada para ver a dor. Porque o ser humano, ele entende a vida com dualidade. Ele olha para a vida com bom, ruim, gosto, não gosto. Mas na verdade, nada é exatamente, totalmente, absolutamente bom
E nada é totalmente, absolutamente ruim. Pensa bem, mas isso é uma forma da nossa mente englobar a gente e fazer com que os movimentos sigam no automático. Por que a mente tem interesse de que você fique no automático? Porque a mente poupa energia. Então ela aprende uma coisa de uma forma e ela segue fazendo todas as coisas da mesma forma. Daqui você vai entender quando a gente fala que para você nascer para uma grande transformação, uma parte sua precisa morrer. Quando você precisar ensinar para sua mente uma nova forma de pensar, aquela velha forma de pensar, ela vai precisar deixar de existir. Então, para isso, mas ela não existiu com o treino, porque ela ficou repetindo, ela se auto-treinou para isso. Agora que você tem consciência que você vive o reflexo dessa mente, você vai começar a trazer novos elementos, uma nova história para essa mente. Não é contar uma história de florzinha onde teve só tragédia. Não, a gente vai daqui para frente, a história que acontecer daqui para frente, eu determino olhar de uma outra forma. Então, para isso, eu vou aprender a fazer o quê? O cérebro registra mais aquilo que te feriu do que aquilo que te sustentou. Agora eu te faço uma pergunta. Vocês vão fazendo suas anotações aí, hein? Agora eu te faço essa pergunta. Onde você aprendeu mais na vida? No conforto ou no desconforto? Toda vez que a gente está se aproximando de um grande caos, uma grande confusão, assim, né? Olha, o dinheiro tá acabando, ainda falta 10 dias pro fim do mês, mas eu ainda não dei conta dos meus pagamentos. Daí, o que você pensa? Você pensa que você não vai dar conta de pagar aquilo naquele mês. E acontece alguma coisa e você passa. Você fala assim, ai meu Deus, é o fim, não sei o que eu vou fazer, ai meu Deus, eu tô perdida. Quantas vezes você não falou isso? E quantas vezes você não sobreviveu? Quantas vezes você não se fortaleceu? Você precisou tomar uma atitude diferente. Por quê? Porque você estava em uma encruzilhada. Você estava ali encurralada em uma situação e você precisou talvez pegar o telefone e falar: fulana, não vou conseguir fazer o pagamento esse mês na data combinada. Ai, nossa, ó céus, que horror, né? Mas é a verdade. Não vou conseguir. No próximo mês eu vou precisar me apertar um pouco mais. Vou precisar tomar uma outra decisão, uma outra atitude. Tô num relacionamento ruim, horrível, minha vida é um caos, perdi minha vida porque eu tô nesse casamento. Aí um belo dia, você não sai do relacionamento ruim, o relacionamento ruim sai de você. Chega um dia que o cara vai lá, arruma outra mulher e vai embora. Aí você tava lá pensando, né? Ué, eu achava que eu não ia ter vida por causa do fim desse relacionamento, mas olha eu aqui, viva. Você supera aquelas coisas, mas você fica vivendo esses movimentos de caos com uma dor, como se você estivesse dentro de um liquidificador, sabe? Quando você entender isso aqui, você vai sempre lembrar: toda vez que eu passei por algo difícil, eu aprendi algo valioso. Então, quando você estiver na beira de um caos, achando que não tem solução, não tem como fazer um novo projeto, não tem como eu, sei lá, pagar essa conta, não tem como eu sair dessa situação de abuso aqui que eu tô vivendo, você sempre vai lembrar: toda vez que eu saí de uma situação ruim, algo mudou dentro de mim, uma maturidade aconteceu. Então lembra disso, não tudo que veio da sua família, os traumas, as dores, as histórias, os condicionamentos, a pior coisa que a gente recebe, gente, na verdade, da nossa família, da nossa ancestralidade, são os condicionamentos. Então, em algum momento eu preciso olhar para isso e falar assim: eu decido fazer diferente. Então não é assim, André, porque eu decidi, eu consegui. Não, por isso que a gente vive processos para viver, né, para consolidar a nossa decisão. Eu decido fazer diferente. E quando você decide fazer diferente, você agora vai remar, vai nadar contra a maré. Porque a maré desse fluxo todo que já vinha acontecendo da vida, que vinha dos seus ancestrais, seus pais, seus irmãos mais velhos e chegou em você, todos eles estavam fazendo a mesma coisa. E agora você decide fazer algo diferente. É assim que quebra padrão. É assim. Eu preciso saber que eu vou precisar ter uma força extra dentro de mim para nadar contra essa maré, para eu fazer algo diferente. Então vamos começar por isso. Se o meu cérebro registra mais
aquilo que me feriu do que aquilo que me sustentou, eu agora vou dar espaço e vou contemplar todas as vezes que eu me sustentei. Todas as vezes, olha, você criou um coro por causa disso. Coro mesmo, sabe? Emocional, você foi forjada por causa disso. Sabe quando a gente pensa na nossa... Eu vou falar isso que eu acho que aqui a maioria é 40 mais, né? Se tiver alguém 40 menos, vocês se manifestem aí, por favor. Porque eu acho que os meus conteúdos chegam muito pra quem é 40 mais. Então assim, ó, mas se você é 40 menos, talvez você não vai entender isso que eu tô falando. E não tô romantizando a dor, tá, gente? Não tô romantizando, muito menos pregando violência. Mas nós que somos 40 mais, a gente passou por uma fase de vida onde a criação era muito na base da violência. Então, assim, eu posso falar, eu nunca apanhei do meu pai, apanhei da minha mãe. Mas eu senti muita dor na minha vida de ter escutado os meus irmãos mais velhos apanhando. Então eu tinha muita raiva do meu pai por causa disso, daquela violência. Só que também eu preciso dizer, né? Então não tô protegendo, não acho que foi legal, tá? Não é disso que eu tô falando. Isso, olha lá. Aí, nem vou repetir, mas é bem por aí. Então cada um sabe o que recebeu. Mas olha que interessante, eu não gravei dor e ressentimento da minha mãe, mas a minha mãe me bateu. Só que toda vez que minha mãe me bateu, era, né, claro que eu sabia porque que minha mãe tava me batendo, não era ela, não tinha nada que fazer, tava me batendo, né, eu tava, né, fazendo alguma coisa. Mas aquilo lá me forjou de alguma forma. Olha, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Era uma forma de limite, era uma forma de colocar limite. Hoje a gente encontra outras formas, porque a gente não quer repetir a violência. Eu, pelo menos, gente, sou essa pessoa que não bate. Então eu coloco limite na minha filha. Mas eu opto por isso, porque eu sei que causou muita dor. Mas tem pessoas também que apanharam, que bateram nos seus filhos e todo mundo viveu, que é assim que se fala, né? Tá, todo mundo sobreviveu, tá tudo bem. Mas vamos e venhamos. O limite, que seja, né, de um jeito, seja de outro e tal, é muito ruim na hora que a pessoa tá passando por aquilo? É muito ruim. É traumático? Pode ser traumático. Mas forjou aquela pessoa. Passou a fase, agora seus pais não batem mais em você. Você tá lá morando sozinho, você é um adolescente, é um jovem, é um adulto, uma mulher feita. E você agora é forjada por quem? Quem é que tá te batendo? Quem tá te punindo? Quem é que tá te dando limite? A vida. A vida. Então a gente aprende agora com a vida como a gente aprendeu com os nossos pais. Toda vez que eu faço alguma coisa que está um pouquinho fora do lugar, que tem uma consequência e eu pago pelaquela consequência. Então é a vida que agora apanha. Então eu vou entender o quê? Olha, aquela vez que eu perdi aquele emprego, fiquei dependendo, precisei morar na casa de alguém, precisei pedir dinheiro emprestado, demorei 7 anos para pagar. Olha, né, como foi difícil. Mas olha, 7 anos demorei. É verdade, eu tive uma dívida enorme com uma pessoa que eu amo muito. Enorme mesmo, tipo 25, 30 mil reais. E eu não pagava, porque tinha uma carga emocional envolvida, tal, na nossa história. E eu não pagava. Até o momento, né, a vida continua lá, ensinando pra gente, chinelo comendo solto. E aí eu falo assim, não vou pagar, né? É minha dívida, eu vou pagar. E daí, como é que eu vou pagar, meu Deus do céu, uma dívida de 30 mil reais? Ganhando, sei lá, um salário tal, né? Não, vou pagar. Como se fosse assim, isso aqui é o meu... essa é a minha punição por ter ficado todo esse tempo. E eu vou lá e faço isso. Aos poucos eu vou limpando a minha própria vida. E eu vou aceitando o ensinamento da vida. Se eu estiver... Quando eu tive nesses 7 anos... devendo, não querendo pagar e tal, e negando, e choramingando, eu vivi um sofrimento. Mas no momento que acaba aquilo, e que aquilo chega até o final, o sofrimento vai embora. Fica o quê? Fica um ensinamento. Boa tarde, assistindo pela primeira vez ao vivo, bem-vinda. A Sheila falou assim, com os pais a gente aprende com mais amor, mesmo apanhando. Então, mas isso é a pessoa que não tem o trauma, tá? Porque eu posso falar isso de mim. Eu fiquei com trauma do meu pai e ele não batia em mim, ele batia nos meus irmãos. Mas eu não sei se os meus irmãos têm trauma disso. Entende? Então, assim, é uma forma da gente enxergar. Eu fiz um exercício, não sei se vocês viram, tá no feed, um exercício de você fazer uma foto dos seus familiares, né, sua família de origem. Pai, mãe, irmãos. Você colocar cada um na ordem de chegada.
é um exercício muito forte, sistêmico, para quê? Para você reconhecer